Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Quero dizer que é motivo de alegria estarmos nessa casa pela primeira vez. Amém? Já com essa responsabilidade. Mas eu louvo ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pela confiabilidade. Viemos a convite do meu amigo evangelista Jota, esse amigo que o céu nos presenteou. E eu estou muito alegre por esse convite de estar aqui. Confesso que estou muito à vontade. Já sinto a presença de Deus desde quando eu entrei. Parece jargão, demagogia, mas é uma realidade. Quando entrei por aquelas portas, o Ministério de Louvor estava louvando ao Senhor. E muito sentir a presença de Deus. Que Deus continue abençoando. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. A partir do verso 1. Amém? Livro de Atos, capítulo 12. A partir do verso 1 em diante. Quantos acharam, digam, já achei. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Atos, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Só até aqui. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Tecladista, pode me ajudar? Irmãos, olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, é um livro que particularmente eu gosto muito, porque realmente ele fala dos atos que os apóstolos realizaram. O livro de Atos também é conhecido como o livro da atuação do Espírito Santo. Nós vemos em todo o livro de Atos o Espírito Santo atuando de uma forma tremenda, poderosa. E nós vemos aqui, contido nesse livro de Atos, a conversão do homem chamado Saulo, que depois da sua conversão ficou conhecido como Saulo. Foi uma atuação também divina do Espírito Santo. A Bíblia, ela diz no livro de Atos dos Apóstolos que foi o nascimento da igreja primitiva. O livro de Atos, ele narra a ascensão do nosso mestre, o derramamento de poder e o nascimento da igreja primitiva. Eu gosto muito do livro de Atos, que ele conta muito detalhadamente sobre a igreja primitiva, o nascimento. E a Bíblia diz que quem escreveu esse livro foi um homem chamado Lucas, que era conhecido como médico, e ele era um médico. Lucas era companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, nas suas pregações. Lucas, ele não foi um discípulo, um apóstolo de Jesus, mas Lucas ficou conhecido como historiador, porque no seu evangelho também, que ele escreve, a Bíblia diz que ele ia de porta em porta, colhendo relatos de testemunhas oculares que presenciaram os milagres que Jesus havia realizado. Então, se você fazer um comparativo nos evangelhos entre Mateus, Marcos, Lucas e João, na maioria das vezes você vai ver o evangelho de Lucas narrando com mais detalhes, com mais riquezas, os milagres que Jesus fizera. E esse livro de Atos, Lucas também ele escreve, ele narra
E ele escrevendo sobre o nascimento da igreja primitiva e os atos que os apóstolos fizeram, porque aqui no livro de Atos, eles são conhecidos como apóstolos, mas enquanto estavam andando com Jesus, eles eram conhecidos como os discípulos. E que diferença é essa? Discípulos quer dizer alunos, e apóstolos quer dizer missionários. Enquanto estavam andando com Jesus, eles eram alunos de Jesus. Mas quando Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita, aparece e dá para eles uma missão: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora eles não são mais alunos, agora eles são missionários. Porque andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, agora eles teriam que colocar em prática tudo aquilo que aprenderam com Jesus. E não é diferente conosco nessa noite. Estamos aqui dentro como discípulos, né? Como alunos, mas da porta para fora nós somos conhecidos como apóstolos, porque temos uma missão a realizar. Aqui parece que estamos no cenáculo, em Atos capítulo 2, para se encher do Espírito Santo de Deus. Porque em Atos capítulo 3 nós vamos ver que Pedro ele sai cheio do Espírito Santo e tinha uma missão para ele realizar. E que missão era essa? Missão de pregar e 3.000 almas se converter. Uma missão que ele estava indo para o templo e bater de frente com um coxo na porta. E ele dizia: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu recebi em Atos capítulo 2, isso é que eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o coxo rapidamente, ao estender Pedro a mão para ele, ele levantou e andou. É por isso que eu costumo dizer: não perca a oportunidade nesta noite dentro dessa casa, porque você não sabe o que te espera ao sair daquela porta. De repente Deus te trouxe aqui para te encher, porque tem uma missão te esperando da porta para fora. Então aproveita a oportunidade e se encha do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Seja um discípulo, aprenda, busque um pouco mais, para que quando você chegar da porta para fora, você ser considerado um apóstolo, um missionário, e você executar a missão que Deus tem para te dar com excelência. A Bíblia diz que a igreja primitiva ela começa a crescer, começa a desenvolver. Parece que eu vejo Jesus lá no livro de Lucas dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus estava preparando os seus discípulos para a obra que haveria de vir. Mas eu vejo Jesus dizendo para eles: ficai em Jerusalém, não saiam antes de serem revestidos de poder. Vocês têm uma obra, uma missão a realizar, mas vocês não podem ir despreparados. Vocês não podem ir sem esse revestimento. Então fique lá, busque esse revestimento. E a Bíblia diz que eles vão para o cenáculo, e eles orando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu imagino esses dias de oração no cenáculo, um olhando para o outro e dizendo: será que é hoje que essa promessa vai se cumprir? Que nós seríamos revestidos de poder? Mas a Bíblia diz que eles ficam ali 10 dias orando. E depois de 10 dias o céu se abre, e vem do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa e todos aqueles que nele estavam. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E agora eles estão incumbidos dessa missão. A igreja começa a crescer, porque na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Na segunda pregação, aproximadamente mais 5.000. E a Bíblia diz que é um crescimento desenfreado da igreja primitiva. E esse crescimento, ele vem gerar perseguição. Porque todo crescimento, ele gera perseguição. Eu vou repetir: todo crescimento, ele gera perseguição.
Se um dia você colocar o propósito de crescer, tanto no âmbito espiritual, tanto no âmbito material, no âmbito trabalhista, você vai encontrar perseguição. E essa igreja não foi diferente. Ela começa a crescer e começa a adquirir perseguições. E ela começa a ser perseguida. E essa perseguição primeiro vem com aquele homem que eu falei no início, chamado Saulo. Ele começa a querer perseguir a igreja para parar o crescimento dela. E a Bíblia diz que Jesus ele marca um encontro com Saulo. Ele indo de caminho a Damasco, diz a Bíblia, respirando ameaças, com cartas na mão, para prender, maltratar, matar aqueles que pregavam o evangelho. A Bíblia diz que Jesus para ele, junto com a sua comitiva. Saulo cai com o rosto em terra, porque vê um clarão e uma voz saindo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Isso aqui me chamou a atenção, porque Saulo, ele perseguia a igreja, mas Jesus ele chama a responsabilidade e diz: por que tu me persegue? Porque quem persegue a igreja de Cristo também está perseguindo ao próprio Cristo. Quem mexe com a igreja de Cristo está mexendo com o próprio Cristo. Quem mexe com você não está só te ferindo, te tocando, mas está tocando também em Jesus Cristo. Fique tranquilo, vou te dar uma notícia nessa hora, fique tranquilo, porque quem te persegue não está perseguindo só você, mas está perseguindo aquele que te chamou. E aquele que te chamou hoje se levanta do trono para te acudir. Aquele que te chamou se levanta do trono hoje para te defender. E ele diz: aquietai-vos nessa noite e sabei que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado sobre essa situação. Eu vou ser exaltado sobre a terra. Você não vai precisar abrir a boca para nada. Não vai precisar levantar a mão para nada, porque eu, Senhor, vou te justificar. Ele para Saulo. A igreja está em Damasco pregando. E Saulo, a Bíblia diz que chega perto, mas não toca. Chega perto, mas não fere. Saulo chega perto, mas não prende. Porque a igreja estava blindada pelo Espírito Santo de Deus. O inimigo, ele até tenta. Ele chega perto, mas não te toca. Ele até se levanta, mas ele chega perto, mas não te atinge. É por isso, irmão, que ele tenta usar armas de perto, mas ele não consegue. Mas ele vai tentar usar armas de longe. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os carros no fogo. Para quê? Para dar vitória aos escolhidos. Essas são armas que o inimigo usa de longe, mas nessa noite todo o arco está sendo quebrado, todo o carro está sendo queimado e toda flecha está sendo despedaçada pelo poder de Deus nessa noite. A Bíblia diz que ele chegou perto, mas não tocou. E ele se converte, nós conhecemos a história. E se levanta agora um rei chamado Herodes para perseguir a igreja, para tentar acabar com ela. Mas Herodes, ele prendia um, se convertia a 10. Herodes, ele matava 2, se convertia a 20. Eu imagino Herodes pensando: e agora? O que eu faço para parar essa igreja? O que eu faço para parar o crescimento desse povo? Aí ele tem uma ideia. Pega os cabeças, pega os colunas. Porque se você não sabe, Pedro e Tiago eram os mesmos que eram aqueles. Jesus tinha 12. Mas dentre esses 12, ele tinha 3 mais chegados. Quem era? Pedro, Tiago e João. Eram íntimos de Jesus. O diabo, pegando Pedro e Tiago, ele quer pegar quem é? Íntimo.
Ou tu pensa que o diabo está querendo parar, ou paralisar, ou neutralizar quem está longe? Ele está preocupado com quem está perto de Jesus. Ele está preocupado em te parar porque você é íntimo do mestre. Mas nessa noite ele vai ter dois trabalhos: de se levantar e de cair. Porque a nossa intimidade com Deus não vai ser quebrada. Ele quer pegar quem é íntimo, mas continua na intimidade com Deus. Porque o diabo está tentando de todas as formas tentar nos parar. Pega os íntimos. Aí ele pega Tiago e mata. Ao fim da espada. Diz alguns que é decapitado. E ele, vendo que isso agradou os judeus, ele pega Pedro e deixa Pedro preso, porque era dia da Páscoa e não poderia matar ninguém, só depois. Então ele prende a Pedro e diz: depois que acabar a Páscoa, a gente mata ele. Observe que Herodes, ele pega quem é íntimo. Ele pega os cabeças da igreja. Ele pega quem são os colunas da igreja. Irmão, é por isso que o diabo tem grande fúria na minha vida e na tua. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós somos colunas da nossa casa. Se quebrar a coluna, a casa desmorona. É por isso que Jeremias capítulo 1, Deus disse para Jeremias, versículo 18 e 19: Jeremias, eis que hoje te colocarei como coluna de ferro, como muro de bronze e como cidade forte. Por quê, Senhor? Porque pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Irmão, o diabo, quando ele vem tentar derrubar uma casa, ele vem direto na coluna. É por isso, irmão, que a tua vida está sendo bombardeada pelo inimigo. É luta daqui, é luta de lá, é luta da frente, é luta de trás. Mas hoje Deus te coloca como coluna de ferro. Você não vai quebrar. Sabe por quê? Porque a tua casa precisa de você. A tua casa precisa de você de pé. Então, no nome de Jesus, não quebre, não pare, porque a tua casa, ela precisa de você. Curabacalaxandarábia. Tem gente aqui que está passando por dificuldades tremendas. Parece que a luta está só em cima de você, mas isso é o diabo tentando te parar. Porque ele sabe que você é coluna, e com você de pé, a tua casa está coberta de oração. Mas uma vez ele te derrubando, a tua casa fica desprotegida. Mas hoje nós temos um recado para Satanás aqui. Nós temos um recado para o diabo. Diabo, tu pode tentar, mas eu sou coluna de ferro. Eu não vou quebrar, eu não vou cair, eu não vou parar, porque o Senhor me constituiu como coluna de ferro, como muro de bronze e como cidade fortificada. Levanta a mão e pega essa unção que desce nessa noite. Deus está te fortalecendo aqui nesse lugar. Pega essa unção aqui nessa noite. Do jeito que você entrou, você não sai. A tua casa precisa de você. Então se fortalece, se revista, porque você não vai parar e não vai cair. É por isso que Deus nos reúne, irmão, para nos encher com a glória dele, com o poder dele, para que nós possamos suportar as astutas ciladas do adversário. A Bíblia diz que ele prende Pedro. Herodes, diz a Bíblia, que prende. Mas quando Deus ele fala, e Pedro estava guardado. Para Herodes, Pedro estava preso, mas para Deus, Pedro estava guardado. Por que guardado? Porque se ele tivesse solto, de repente ele poderia ser morto.
Mas Herodes pensou que prendeu Pedro. Mas para Deus, ele tinha guardado Pedro. Pedro está guardado na prisão com 16 soldados. 4 quaternos, 16 soldados. Um em cada lado do braço algemado. 2 na porta. 2 mais à frente. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Irmão, cá para nós, irmão. Tu está preso numa situação difícil, sabendo que vai morrer. Tu ia conseguir dormir? Pedro está com uma sentença de morte sobre a vida dele, mas Pedro consegue dormir dentro da prisão, ligado com 2 soldados. Sabe o que Pedro nos ensina? Nos ensina a descansar em Deus. Mediante a toda a luta que eu estou enfrentando, mas eu descanso em Deus, porque eu sei em que eu tenho crido, e Ele por fim se levantará sobre a terra. Eu imagino Pedro pensando em Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela palavra que eles lançaram: fica tu sabendo, ó rei, que o nosso Deus é poderoso para nos livrar dessa fornalha, mas se Ele não livrar, todavia nós não negaremos ao nome dele. Eu imagino Pedro dizendo: ó Herodes, Deus é poderoso para me livrar, mas se Ele não livrar, eu vou descansar nele, eu vou repousar nele. Eu imagino Pedro louvando aquele hino: Deus, em teus braços é o meu descanso. Nessa noite, irmão, em toda luta, aprenda a descansar em Deus. Descansa em Deus. Está muito aflito? Por que te abates? Tranquiliza. Pedro descansa, dorme. E a Bíblia diz que Herodes estava querendo matar Pedro. Ia fazer comparecer Pedro para o matar. A vontade de Herodes era matar Pedro. Mas Herodes não sabia que tinha uma igreja orando por Pedro, intercedendo por Pedro. Herodes dizia: amanhã eu mato ele. E a igreja está orando. O que me chama a atenção é que a igreja fazia contínua oração. A igreja não orou uma vez, um dia, não. Ela fez contínua oração. E pela insistência, perseverança da igreja, Deus enviou um anjo do céu. A oração tirou o anjo do céu. E o anjo tirou Pedro da prisão. Está entendendo o poder da oração? Não é uma oração que de repente vai resolver, mas é a perseverança nela. É você velar na sua oração. De repente você orou uma vez e desistiu porque não obteve sucesso, não obteve êxito, não obteve resultado. Mas Deus nessa está dizendo: olha, volte a orar. Faça contínua oração. Aí você olha para dentro da tua casa e imagina agora, mas Henrique, eu orei pelo meu filho, e quanto mais eu orei, mais ele foi para o baile. Quanto mais eu orei pelo meu marido, mais ele dormiu fora de casa. Mas você fez uma oração, uma semana de oração. Não. Deus está falando: eu quero contínua oração. Eu imagino, irmão, enquanto Pedro não foi solto, a igreja não parou de orar. Enquanto Deus não deu livramento para Pedro, a igreja não parou de orar. Então eu vim com a palavra para você nessa, dizendo: olha, enquanto o teu filho não for liberto, não pare de orar. Enquanto a tua família não for salva, não pare de orar. Seja como Daniel no capítulo 10, que ele no primeiro
primeiro dia colocou o propósito no seu coração de orar, e ele orou 21 dias, mas no primeiro dia Deus já havia ouvido e já havia dispensado um anjo, mas o anjo ficou travado. Mas a Bíblia diz que enquanto Daniel não obteve resposta, ele não parou de orar, ele ficou sem comer 21 dias só em oração, buscando o propósito que ele tinha feito com Deus. E eu vim dizer para você uma coisa: faça como a igreja de Atos, faça como Daniel. Enquanto a resposta não descer, não pare de orar. Enquanto a resposta não vir, não pare de orar. Interceda um pouco mais, ore um pouco mais, porque enquanto você ora, Deus já dispensou o anjo do céu. Deus já dispensou anjos do céu. E quem sabe o anjo está preso nas regiões celestiais. E você parou de orar. Em Daniel, Deus, o que chamou a atenção de Deus foi que Daniel não havia parado de orar, mesmo densado o anjo. Eu imagino Deus ouvindo a oração de Daniel, e Deus diz: mas como é que Daniel continua orando se eu dispensei a resposta? Aí Deus parece que abre o céu, e com o seu olhar como chama de fogo, ele vê o demônio preso nas regiões celestiais, o anjo preso pelas regiões celestiais. E Deus envia um varão de guerra para dizer: vai lá, solta, porque o meu servo precisa de resposta. Você crê que hoje é noite de resposta para a tua vida? Você crê? Vamos ficar de pé nessa noite? Você crê que hoje é noite de resposta? Você crê que esse culto pode ficar marcado na tua vida? Você crê que esse culto, Deus pode trazer respostas para você? Você crê que enquanto você está aqui nessa noite, Deus já dispensou anjo do céu para libertar aquele que está preso? Você crê nessa noite? Pode ser hoje que o anjo já desceu e já foi de encontro a quem está preso. Não preso em prisão de muro e de ferro, não, mas preso nas drogas, preso nos vícios, preso na prostituição. Hoje tem anjo de Deus para trabalhar ao nosso favor. E o que me chama a atenção é que a igreja fez contínua oração. A oração tirou o anjo do céu, e o anjo tirou Pedro da prisão e disse: Pedro, cinge-te, calça-te, lança as costas da tua capa e segue-me. E Pedro foi seguindo o anjo, pensando que era uma visão. E a Bíblia diz que o anjo passou por toda a cidade e ninguém achou Pedro. Lembra que eu falei que Pedro estava debaixo de uma sentença de morte? Lembra? Mas Deus, Ele quebra a sentença de morte e faz Pedro ter vida. Levanta a tua mão direita nessa noite, porque toda a sentença de morte sobre a nossa casa está sendo quebrada agora. Toda a sentença de morte está sendo quebrada agora sobre a nossa casa. Se prepare, porque onde haveria morte, vai ter vida em nome de Jesus. O anjo está dizendo: sai daí, segue-me, porque se você continuar aí, tu vai ser morto. O anjo está indo de encontro agora. Observe que a igreja não deu o endereço da onde Pedro estava, mas só a oração dela fez o anjo ir aonde Pedro estava. De repente você não sabe onde está o teu filho, aonde está o teu marido, aonde está a tua esposa, mas a tua oração aqui nessa noite vai fazer o anjo alcançar ele lá agora e decretar e quebrar toda a palavra de maldição. E eu fecho aqui dizendo que o anjo, Pedro seguiu o anjo, e a Bíblia diz que Pedro passou pelos soldados, saiu da prisão,
passou pelos soldados, passou por toda a cidade. Mas ele deu num portão de ferro, no qual ninguém poderia abrir. Mas a Bíblia diz que quando o anjo e Pedro chega, se você percorrer os versículos mais abaixo, vai dizer que a porta se abriu por si mesma. O anjo não precisou de chave, Pedro não precisou de chave, mas foi só a presença deles, a porta abriu por si mesma. Você já percebeu aquelas portas de shopping? Que quando você vai chegando mais perto, a porta se abre sozinha? É isso que aconteceu aqui. Foi a primeira porta com sensor de presença. Hoje, irmão, hoje o diabo vai passar mal. Porque nós vamos sair com toda a autoridade aqui hoje. Porque só de nós chegarmos em certos lugares, portas se abrirão para nós. Então, mais uma vez, levanta a tua mão, última vez, levanta a tua mão direita. O ministério de louvor vai louvar aqui, cadê a varoa? Vem louvar. Fica com a tua mão erguida e levantada, porque é a última profecia que eu libero aqui nessa palavra. Porque a porta que estava fechada, a partir de hoje vai reconhecer a tua presença. E ela vai se abrir por si mesma, porque ela vai entender: opa, quem está chegando aí é a serva de Deus. Quem está chegando aí é uma escolhida de Deus. Então, opa, eu não posso permanecer fechada. Eu vou me abrir, porque quem está vindo aí é quem tem autoridade. Então, em nome de, pega essa palavra: porta de salvação está se abrindo hoje. Porta de livramento está se abrindo hoje. Porta de emprego está se abrindo hoje. Porta de faculdade também se abre hoje. Então, em nome de Jesus, pega essa palavra, abre a boca e glorifique a Deus nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Somente esse
abrace isso, viva isso e não negocie por nada. Porque hoje, irmão, sexta-feira, você pode até não compreender, mas às sextas-feiras, as macumbas, as encruzilhadas, os cemitérios ficam lotados, porque há um vazio dentro do coração dessas pessoas, e elas querem sentir isso que você acabou de sentir. Elas querem ter isso que você agora está tendo, de uma forma cega, mas Deus está te dando aí, coisas extraordinárias. Então não negocie, não abra mão. Deus possa abençoar a sua vida, amém? Existe alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Cristo? Pastor, quero tomar uma decisão, entregar minha vida para o Senhor Jesus, quero me reconciliar com Ele nessa noite. Temos alguém aqui que quer tomar essa decisão, né, essa atitude de fé? Amém? Que assim seja no nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus? Meus irmãos,